Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carteira do Casal. Hoje com um casal amigo, né, Roberta? Um casal Sim. bastante também expressivo aqui na comunidade brasileira nos Estados Unidos, Vai principalmente na Flórida. Vai ser um episódio bem legal, um bate-papo muito rico, gente. A gente está recebendo hoje aqui o casal Ariane e Roberto Spiegel. Eles são empresários de um ramo que vocês têm muita curiosidade. Um setor aí que balança a estrutura do brasileiro, não é, Sim, Abel? o brasileiro aspira a atingir e realizar o sonho americano, e eles contribuem para isso, né? Eles contribuem para isso. A gente vai bater um papo muito bom sobre família, imigração e vida na América. Vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta, editor. Hoje a gente está recebendo aqui no Bate-Papo, episódio Carteira do Casal, o Roberto Spiegel e a Ariane, um casal que, além de falar pra gente sobre vida na América, sobre a mudança deles para os Estados Unidos, eles vão trazer muita informação sobre imigração, porque esse é o business deles. Então é muito prazer que a gente está aqui hoje recebendo o Roberto Spiegel e a Ariane. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Obrigada. o prazer é todo nosso. Muito- Primeira vez aqui que a gente vai expor, acho que Nossa público, vida. né? É a primeira vez que um né? casal... Ah, sim, Não, porque o Roberto já participou conosco. Exato. Sim, não, Do a minha management. vida é bem pública, mas A minha ela não, a minha é bem privada. sempre foi guardada ali. Hoje a gente vai falar do lado da imigração que não é exposto, aquela mudança de vida que envolve a família, que é um turbilhão de emoções, com certeza gera crise no relacionamento durante esse processo de imigração. É um processo longo, um tem que entender o outro. Acho que vocês podem ajudar muito, dando Olha. dicas e falando aí para o imigrante que está nessa situação ou que vai passar, o que o aguarda. E a gente vai sugar muito aí vocês, né, Dá pra Aliás, Abel? escrever um livro. Dá para escrever um livro, até porque essas histórias elas começam muito antes da imigração, né? O processo de decisão, ela tem que ter um casal de certa forma alinhado, né? Porque senão... E a gente encontra muito... Ah, o marido quer, a mulher não quer, a mulher quer e o marido não quer. E você fala, gente, aí vocês têm que começar primeiro em casa para depois pensar na mudança, né? Então, como o nosso caso também é igual de todos os outros casais em relação a isso. Então, as histórias começam lá atrás. E o Roberto e a Ariane já se conhecem há quanto tempo? Nossa. Rapaz, a gente tá Perdi as junto há contas. 23 anos. 23. Ela tinha 13 para 14 e eu 16 para Quando a gente 17. começou a namorar, eu tinha 13. A gente já É. se conhecia antes, mas que a nossa filha não escute o podcast, que ela não sabe. É segredo. Mas Exatamente. E vocês são de que região do Brasil? São Paulo. Paulo. São Paulo, os dois. Quem nasce em São Paulo é... Paulista, É né? paulista Paulista. pra mas Não, mas é paulistano ou paulista? Qual que é a não diferença? sei. Não, Você não paulista. sei. Hoje eu sou da Paulista. Flórida. Paulista, é paulista. Paulista. Hoje vocês são Floridians. Mas a gente tinha casa no interior, nossos pais tinham casa no interior. Ok. E a gente sempre frequentava ali no interior. Então a gente se conheceu no interior, na verdade, não em São Paulo. Que a gente morava longe em São Paulo. E E de- os dois eram assim jovenzinhos? 13? Ela 13 para 14, eu 16 para 17. E aí, mas assim, aí, pô, vão achar que eu sou o Pablo Marçal aqui com as histórias que eu vou contar. Ah, gente, Mas é assim, é complicado. quando eu conheci ela, no dia que eu conheci ela, eu tava com um amigo, o Bruno, e eu falei pra ele, eu vou casar com essa menina. Ele falou, cara, você é louco, como você tá me falando isso, cara? A gente tem Não, mas nesse dia você 16 tinha anos. 15. Então, 15 para 16 anos. Não, eu tinha menos, tinha 14 para 15, ela tinha 11 quando a Eu gente tinha conheceu. 11. E eu falei, cara, eu não sei, mas essa é a mulher que eu vou casar. Ele falou, cara, vambora, bicho, você tá doente, vambora, vamos. Ô, Roberto, se você é Pablo Marçal, então a Abel também é, porque com a gente foi É exatamente mesmo? Aí, ó, assim. ai, que legal. É, O Abel lembra ainda o biquíni que eu estava Curioso, usando. Ele é. fala, É. como que você não me Que viu? curioso. Ele sabia a cor e o modelo do biquíni que eu a estava gente, usando. nós também somos de uma cidade do interior, né? Interior. Não de São Paulo, do Espírito Santo. E quando eu a vi, foi no Clube Mata do Lago. Eu não tinha 13 anos, eu era mais velha, eu tinha 14. Tinha Tá? 14, Eu já era, tinha já era 14. E o muito primo- madura. Muito madura. Não, e olha só que curioso. O primo meu tava comigo. Eu olhei ela com um biquíni verde, Foi? que eu falo que eu não esqueço. Falei pra ele, ó, eu não falei que ia casar, mas eu falei, eu vou ficar com aquela menina. Que era negócio de ficar, né? Sim. Aí ele falou assim, meu primo, você tá louco? Você é louco? Tá louco? Tipo assim, passou. Acabou que depois... Aí ele foi investigar quem eu era, É onde isso. era. aí Foi fazer o conseguiu, papel de casa, É. estrategista. Pra ver Estrategista. quem Pô, era e que tal. isso. Depois Aí descobri conseguiu um que encontro. morava perto, né? Era É. meio que quase vizinho lá, 2 quarteirões a gente morava. E aí, enfim, mas eu quero saber da história do Roberto e da Ariane Ariane. aqui. Quer contar ou quer que eu conto? Você pode começar contando. É. Você conta o seu lado e o meu, Eu então vou fazer o seguinte, eu começo a contar a história
E aí ela vai me... Ela complementa. Ela vai complementando. Só pra ela destravar um pouco. Daqui a pouco ela vai estar falando mais que eu, fica tranquilo. Aí ele me cutuca. Aí ele fala, Aí ela fala, pá, chega. Então, a gente se conheceu, foi um dia, assim, nada a ver. Ela tava com uma amiga dela deitada no gramado, era noite, olhando o céu, assim. Menininha, pô, 11 Aham. 11 anos. É. E aí, eu tava perto com um outro amigo meu e a gente, pô, e tava um céu completamente aberto, estrelado pra caramba. E aí, tal, começou a conversar, mas conversa de criança. Aí ela até tava com frio, ela falou, pô, tô com frio. Eu tava com um casaco, falou da roupa, casaco cheio de bandeirinha, lembra? Sumiu esse casaco, inclusive. Sumiu. E eu emprestei pra ela e tal, e eu falei pra ele, falei, cara, eu vou casar com essa mulher. Eu falei, eu vou casar com ela. Que Pô, bacana. você tá doido, bicho. Aí, beleza, aí passou. E aí eu tinha uma viagem pra Disney, né? Com os meus amigos, com 14 anos, a gente se juntou Mas lá. isso já foi um ano depois. Ele Não, foi, acho que- Sim. 7 amigos. Ele não, foi buscar o casaco que ele me emprestou, aquela coisa toda. Ficou. Foi viajar com os amigos pra Disney, mas foi um ano quase depois de que a gente se conheceu. enfim, aí eu vim pra Disney, comprei pra ela na época, um ursinho puff gigante. Falei, Sei como você carregou eu isso falei, dela. com esse puff aqui eu vou Eu conquistar a vou menina, conquistar. né? Então, E de não quando foi. vocês se não conheceram deu. a realmente namorar foi um tempo. Foi não um foi ano e ano e meio. pouco, É, é, um ano e meio. pouco. Um ano e pouco. Ah. Aí, não, mas voltei da Disney, trouxe o ursinho puff, nada. Não quero, tal. Na verdade, acho Leva que ela- embora, seu ursinho puff. leva embora. Ela gostava de um amigo Sempre fui meu, na brava, verdade. eu era brava. É, Ariane Era- era difícil. Só aumentou a braveza, né? Não É. parou ali. Mas você sabia desde o day one, eu É. nunca te escondi. Nunca escondeu Não, nada. Não né? era uma escondeu. surpresa. Não. Não. E Sabe desde o aí, dia um. e aí um dia, nesse mesmo clube que a gente tava lá no interior, depois de um ano e pouco, que a gente, aí tava tendo um bailinho lá, eu falei, quer saber? Aí começou, na época tinha aquele negócio de Você música não lenta. desistiu, Lógico que Roberto. não. Não, ele não desiste de nada. E meu Nada. filho é igualzinho. Enquanto Não, não consegue, não É isso. para. Mas, ué, nessa... Já estava é diferente, decidido, já tava falou, decidido. olhou, É, eu te falei, olhou, vou Ariane falou, vou casar. Não, e o casar. interessante, eu tive um aniversário nesse meio tempo e eu chamei ela pra ir, ela foi, meus pais estavam em casa, era uma festinha, né? A gente era tudo criança, então era uma festinha, chamar os amigos lá no interior e tal. E aí meu pai virou pra mim e falou assim, aquela menina que você gosta, né? Eu falei, como você sabe? Ele falou, cara, porque ela tem um número. Sim, então, e eu nunca tinha Caramba. falado, eu nunca Ele tinha nem falado, sabia. não sabiam. Mas enfim, aí passou, aí teve uma festinha nesse clube, e aí tinha naquela época música lenta, tal, um dança com o outro, tal. A E dança aí- da vassoura, É, lembra? tipo a dança Ou da era vassoura. vassoura É ou isso. era dança. Eu peguei Quem a época da pegava a vassoura vassoura? também. Mas aí ela tava conversando com uma amiga dela, eu falei, não, agora é meu momento. Aí começou a tocar uma música, aquela From This Moment, da Shania Twain. E aí eu fui pedir pra dançar com a amiga dela, não com ela. Aí você A não, Não, aí ele Ciúme. dançou a noite inteira com a minha amiga. Eu falei, gente, qual o problema dele? Ele tá um ano atrás de mim, agora vai pegar a minha amiga e dançar com ela a noite Ganhamos. inteira. Tá Esse ligado? foi o Aí checkmate. gerou o ciúme. Aí pronto, ela, que Acabou. isso? Agora não vou É, perder. É não a questão de território, né? Não é assim também que funciona. Aí foi o checkmate, ali começamos a namorar. É, Roberto. É. Aí ele falou, não, Foi agora é a bem última vez que eu vou inteligente. perguntar se você quer namorar. Eu não vou perguntar mais. Eu falei, então Aí acho ela que falou dessa que vez era. a gente pode tentar. Aí Você viu que foi- se você não fosse, Aí acabou. É, não ia dar. acabou. Aí eu fui na casa dos pais dela, na época, pô, né? Tinha mais esse... Tinha que pedir Tinha, falei. a benção lá. Aí pro- falei com meu pra mãe, sogro, pra na época. sogra, pro sogro. Ó, quero começar a namorar com a tua filha, tal, não sei o quê. Aí a mãe aí ela pode Não, e contar. até hoje eu falo, mãe, o que você tinha na cabeça? Eu tinha 13 anos. É. Como que você me deixa namorar sério com 13 anos? Ela falava, filha, porque eu achei que não ia dar certo. Que se eu proibisse ia ser pior, né? Porque quando eu proíbe, aí que a pessoa vai lá, É. faz. E- E aí passaram-se 9 anos, a gente casou. E cá estamos 23 anos Caramba. depois. Aí vocês namoraram 9 anos. 9 Aham. anos. E aí, e até depois da gente falar do carteira de casal, porque aqui tem muita história interessante até para chegar na imigração. Porque no final, né, tem toda uma eu tenho uma relação com os Estados Unidos desde que eu nasci, basicamente. Meu pai era sócio de uma empresa, aquela Berta Brasil Boutique, que tinha no Silvio Santos uma propaganda, não sei se passava lá no Espírito Santo, mas em São Paulo tinha uma propaganda que era a bandeirinha de Brasil e Estados Unidos, assim. A Berta Brasil Boutique é a loja dos brasileiros em Nova York. E meu pai era sócio do Abrão. Então eu tenho essa relação até um pouco comercial desde que eu nasci. Só que meu pai acabou que ele sempre quis vir para os Estados Unidos e acabou nunca vindo. Mas enfim, Era um sonho da família. era um E a sonho. Ariane tinha alguma relação com a Nada, América? nada, zero. Nunca foi meu sonho. Eu comprei o sonho dele É. 100%. Mas ali foi muito, também foi uma coisa que, enfim, a gente vai falar um pouco da época do namoro e tal, mas independente da época do namoro, ali tinham aspectos, inclusive financeiros, que foram posições que a gente desde novo, ou depois quando a gente casou, que a gente teve que se arrumar para um dia chegar nos Estados Unidos. Então, tem toda essa relação financeira também. Mas enfim, aí a gente começou a namorar,
Entre indas e vindas, É. muitas, algumas. Normal, né? A gente cresceu junto, então A gente tinha cresceu briga, junto. separava, voltava. Porque vocês passaram por muitas Muito. fases Muitas diferentes. fases. A gente fase cresceu de, juntos de fato. fazer Eram duas high crianças. school, Tudo, escola, faculdade, né? Não, a gente estava no ensino médio Eu tava ainda. na escola. Não, com eu certeza, tava 14 acho que na anos. 7ª série. Sexta, 7ª série. Eu acho que estava no primeiro colegial. E você fez faculdade? Fiz faculdade na Escola de Negócios Trevisan, lá na Paulista, que era a Faculdade de Administração de Administração. Empresas. E a Ariane? Moda. Moda. Moda na Legal. Embi Na Morumbi. mesma época, mais ou menos, também. É, Sim, eu- ele é 3 anos mais velho. Ele tava tava- quase saindo, eu você tava tava entrando. E aí Entrando. vocês saíram do interior para estudar na capital? Não, a gente morava em São sempre foi da Paulo. capital. Ah, E no interior a gente se encontrava de final de semana. Era uma casa de campo, era uma Ah. casa de final de semana. Era só de final de semana. Então, aí a gente morava em São Paulo, eu morava em Alphaville, ela morava na Zona Norte. Então, assim, quando a gente começou a morar, era aquele negócio, né? Vai pra lá se ver, Uhum. 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, mas tudo bem. Também meio que se via de final de semana, né? Na época, férias, mal enfim. dirigia, 17 anos e É. tal. Eu comecei a dirigir com 18. Então, era aquele namoro de novo, assim, de criança, vai começando, só que, cara, o negócio foi encaixando. Eu acho que quando a gente fala de casamento, o negócio são princípios e valores, né? Você tem que ter alguém do teu lado que tenha mais ou menos os mesmos princípios e valores para o negócio sustentar. Então, eu acho que isso é o que sempre segurou na E época. objetivos, né? A gente é muito parecido no jeito Sim. que a gente pensa em e o muitas que coisas. vocês pensam assim sobre um relacionamento de pessoas tão jovens, né? Assim como nós começamos tão jovens, vocês começaram muito jovens. Hoje, eu olhando para o meu filho de 23, para o meu filho de 15, eu não consigo vê-los em um relacionamento como eu estava tão jovem. Vocês também acham não. que isso se dá pela nossa criação daquela época, pelo que a gente vivia, pelo que a gente era exposto, ou realmente por puro destino e tinha que ser? O que vocês pensam sobre isso? Eu tenho uma opinião que é assim, e para mim essa opinião ela é bem razoável no sentido de que primeiro não tem certo e errado, né? Você fala assim, você começou a namorar muito cedo, talvez você perdeu muitas coisas e tal. Cara, olha o que eu ganhei, o que eu tenho hoje, a base familiar que eu tenho hoje. Talvez se eu não tivesse essa história toda, eu não teria. Então eu acho que eu ganhei, eu não perdi nada para começar. Mas também o cara que começa a namorar mais tarde, ou a mulher que começa a namorar mais tarde, no fundo é isso. Se você encontrar alguém que encaixa princípios, valores, acho que isso vale mais do que uma experiência que você poderia ter diferente por não ter um parceiro, uma parceira legal. Então, eu acho que naquela época, de verdade, sim, hoje eu em acho dia que é tudo tinham muito mais diferente. valores de família, eram um pouco mais cultivados, vamos falar assim, pensando como um todo. Comparando com o mundo. Não, de e hoje, os Comparando. pudores, que né? mudou. Tudo era diferente. É. Hoje, se você for pensar, eu também não consigo pensar no meu filho encontrando alguém para casar com 13 anos. Até porque ele tem 13 agora. Então, Eu não engraçado, consigo nós pensar temos um nisso. filho de 23. Nossa. Então, na idade do meu filho hoje, eu já era casado e ele já era... Eu também. Eu Não, casei com 22. Não, assim, mas ele já era nosso filho, ele já tinha nascido, Aham. né? Uau. O Alberto. Você tinha 23? Eu, quando o Alberto nasceu, eu tinha 22, né? Ele nasceu Foi em em 2000 que ele Uau. nasceu. 22 eu tinha, quando ele Uau. nasceu. Uau. 22 anos. não muito dá A pra- novo. Roberta tinha 19. 19 anos. E eu tinha 22 anos quando o Alberto. Então, o Alberto, na idade que ele tem hoje, eu já era pai. Ele já tinha nascido. Aí é aquilo que você falou. Tudo na vida tem prós e contras. Sim. Aí muita gente fala, mas vocês se juntaram muito cedo, perdeu. Sim, a juventude, perdeu. Tem gente que enfim, fala isso, mas a sim. gente sempre aproveitou junto. É isso. E hoje eu tenho o Alberto, cara, que trabalha comigo hoje. O cara já é um adulto, É um entendeu? adulto. E mora Um com a gente homem, ainda por opção dele, que ele adora, viaja com a gente, está sempre muito próximo. E eu não vejo também isso, ele já casado e tudo. Não que eu acho que ele é bem maduro e tudo, não é por isso. Mas pela Eu nossa acho que sintonia, mudou, né, eu a acho gente- que mudou um pouco. As pessoas vão mudando, vão evoluindo as gerações. Eu acho que a nossa geração tinha uma cabeça diferente. A geração de hoje, o casamento não é prioridade, família Sim. não é prioridade. Nossa. São raros os casos Nem dos sei como que vai ser o jovens. casamento daqui 10 anos. Eu Assim, fico- eu sinceramente, eu não acho que vai esses ser como dias, foi para nós. Exatamente, a gente estava fazendo uma mudou, né? análise, né, Mudou. Abel? Esses dias até, eu falei assim, eu fico pensando, se daqui um pouco, quando as mulheres estiverem aí com os seus 40 anos, aí que elas vão começar, será, a pensar em Sim. família
em filhos, Ó, porque uma... É que hoje é tudo tão dinâmico, né? É. Você não tem Uber, você não tem carro, É isso que eu ia você falar. é Airbnb. é muito, Por mudou que ter uma muito, mulher pra gente. sempre? Eu não sei se isso se faz sentido pra eles, de verdade. Olha, E o conceito de família vem mudando, né? Não pra nós. Pra mim, o conceito de família é o mesmo, mas assim, pro mundo, de modo geral, eu acho que tem mudado com Tem uma velocidade mudado. absurda, né? eu ia falar exatamente isso. Se você pegar em aspectos culturais e financeiros do mundo, independente da família, a gente fala o seguinte: antigamente, nosso sonho era ter 18 anos para comprar um carro. Hoje, um moleque de 18 anos nem tira carteira de motorista, porque ele não quer se apegar a coisas. Assim como o Airbnb, ou mais que o Airbnb, no Brasil tem aquele Quinto Andar, que é um site que você aluga sem burocracia, ou seja, você aluga e desaluga de forma fácil. Então, no mundo criou muito acesso à informação e, ao mesmo tempo, muito desapego às coisas. Por mais que as pessoas querem ganhar dinheiro, mas no final do dia é ela e o dinheiro. Porque os bens materiais se tornaram muito mais passivos do que qualquer outro objeto. Não é mais o objeto de desejo, mas assim, eu tenho primo pequeno que o moleque demorou 2, 3 anos para tirar carteira. Você fala, cara, na minha época eu tava Você na sonhava, escola, né? Você Você era o ficava- primeiro a eu chegar, tava na- cheguei com eu- 18. Ficava 10 ansioso. dias Não, antes do e- meu aniversário eu já tava indo lá na Não autoescola. sei se aconteceu com Iniciar o vocês, né? processo, Com, é. com o Roberto. Comigo, meu pai na época me emancipou. Porque eu tava tão louco para querer fazer as coisas. Com 16 anos ele foi no cartório, que no Brasil tem isso, né? Meu pai não quis. Eu mas emancipou para eu poder fazer as coisas. é isso, é isso. Não, mas é isso, porque a gente tinha essa. Tinha essa... Hoje Essa não tem ânsia, mais, né? né? E se você pegar assim, eu posso estar falando uma besteira, mas até onde eu sei da história humana também, o próprio relação de casamento também foi mudando ao longo do tempo. Eu não sei se o que a gente tem, se você olhar numa história de 5 ou 10 mil anos, né, tanto para trás como para frente, se vai estar certo ou estar errado os nossos valores de família, mas foi a cultura que a gente aprendeu. Foi, Né? exatamente. Isso Mas se é. você pegar lá nos gregos, lá antigos, Não, a relação de era um casamento contrato, era pra ter era filho, outra, exato, era outra relação. coisa. Então a gente não sabe como que vai ser pra frente. De novo, se tem certo ou errado, não sei. Sei o que eu sempre falo que no final do dia, quem consegue seguir os valores que você tem, os princípios, no final, isso é o que está certo, porque é o que está certo dentro da tua casa. É o que É. você Né? Então, acredita, é né? isso, Mas é que pessoal. isso que a gente viveu é atípico e Muito. assim, não é para todos os casais, mas para os Só pros casais que dá fortes. só para os fortes. E para os casais que dá certo é muito bom. A gente estava falando outro dia sobre mas todo casal, gente, toda família tem jeito, todo casal tem jeito. E basta os dois Os entenderem dois quererem, a isso. verdade é. Mas, gente, casamento não é fácil anyway, né? É. Pra quem começou cedo, pra quem não começou, é um jogo que todo mundo tem que estar all-in. Olha, Se um dos dois não tá all-in, não vai funcionar, a verdade é essa. é isso e mais. Por isso que, até se tiver gente assistindo que não é casado ou que está passando em crise de casamento, eu não sei dar aconselhamento matrimonial, Não, nem eu. não é o nosso papel, mas eu tenho certeza que se você que está nesse problema, ou nessa fase, perguntar para qualquer casal de longo tempo, né, como vocês, como a gente, como outros que eu conheço, todos vão falar que se você se prender às cascas da pessoa ou aos defeitos, não os íntimos, né, os mais, sabe aquele negocinho pequeno, quanto mais você pega nisso, pior é para o relacionamento. Por isso que os valores, os princípios das pessoas é o que tem que ser levado em consideração quando você está num casamento. Porque tem um monte de coisa nela que eu não gosto, um monte de coisa em mim que ela não Claro. gosta. E- Mas isso não Vai importa, ter. porque isso é sempre a parte rasa, né? O que está por detrás que é o que interessa. É quem é o marido, quem é o homem, quem é a mulher, quem é a esposa, quem é a mãe, quem é o pai. Ou seja, o que você entrega no dia a dia que vai fazer esse relacionamento dar certo. Não é a picuinha, não é o período da TPM, não é o isso ou aquilo. Sim. É um negócio, é muito mais profundo do E que aí a isso. gente volta a falar do individualismo e do desapego, né, que tá aí crescendo nessa nova geração. Mas daí vocês casaram juntos, maravilhoso. E quando foi esse start de Vamos embora. vamos embora, Não, vamos... peraí que tem o antes, vamos casar. Ah. Antes, vamos casar. Só contar essa daqui, porque essa daqui é legal, né? Conta. É porque, de novo, né, no Instagram, né, todo mundo vê o que quer ver, mas ninguém conhece, às vezes, a história por detrás e como que tudo começa. Né? Então, como a gente vai falar de carteira de casal, meu pai, financeiramente falando, meu pai ele tinha uma condição boa quando eu era moleque, e aí em determinado momento, e aí foi logo no começo do nosso namoro, ele teve um problema muito sério financeiro e assim, quebrou mesmo.
Até teve um dia, isso 6 meses de namorado, no comecinho, eu falei pra ela, ó, não dá mais pra gente namorar porque eu não posso mais dar atenção pra você como eu gostaria, porque eu preciso agora trabalhar com meu pai pra gente ajudar ele a levantar. Ou seja, olha a cabeça do moleque, né? Lá atrás. 17 anos. 17 anos, assim, porque a gente tinha uma boa condição, virou pra quase nada. Então, pra ver que um relacionamento, ele é construído também nisso, né? E quando a gente fala de grana no final do dia, pô, isso importa também, lógico que importa. Não é que, como fala... Uma das maiores causas de divórcio, é crise financeira. Dinheiro. Brigas, esse tipo de coisa, vem muito por isso. Não, porque desestabiliza a família, e é uma assim, não é estatística fácil. que é do mundo, inclusive Sim. aqui nos Estados Unidos. A maior com causa certeza. de separações, divórcio, são atrelados a questões financeiras. Lógico, Porque o casal não... Um ou outro tá com problema. Tá com problema. e- Porque É aí mexe com a difícil, cabeça, aí vem né? filho, e realmente você tem que administrar tudo isso. Mexe com a cabeça. Psicologicamente não é fácil. Enfim, e aí o que acabou acontecendo, obviamente a gente acabou não terminando o namoro e tal, mas então foi um namoro que nessa época financeiramente, assim, a gente não tava bem até um dia, outro exemplo, que eu falei pra ela, ela falou assim, vamos sair, era uma sexta ou um sábado, eu falei pra ela, amor, eu tenho dinheiro pra gente não é ou ir no McDonald's Ou na Blockbuster. ou na Blockbuster. O que você escolhe? Alugar um filme ou comer um lanche? Eu não tenho mais nada O que é mais. Blockbuster, né? né? Os mais jovens vão Fala aí pra perguntar. audiência, É, porque que a quem Dialog- tiver aí, Explicar, ó. O explicar. pessoal não vai Era, lembrar. era locadora de Pessoal filme. Gente, era uma Netflix na caixinha. Boa definição. Era uma casinha de Netflix. Enfim. uma casinha. Então você ia lá, alugava um filme. Então era a condição financeira, inclusive, era essa. Era um negócio assim, bem escasso mesmo. Então, beleza, aí passou o namoro e tal. E aí, um dia, eu completamente sem grana, porque a minha adolescência no final inteiro, assim, de 17, 18 pra frente, foi bem complicada. Aí ela me pressionando pra casar, né? Já tinha 9 anos de namoro. Ou E vai aí- ou vaza. E Tipo ou vai isso. ou vaza. Botou na parede. E eu, Botou, eu falei, deu pô... ultimato pra Isso, ele. que eu já era muito madura. Eu tinha 21 anos, eu tinha que casar. Tinha 20 pra 21, ela, não, casar, vamos casar. Tá, pô, então vamos casar. Eu Vamos. falei, não, então, antes de eu falar, então vamos casar, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos jantar com os nossos pais, né, pra gente conversar. E aí a gente marcou um jantar lá na Fazenda São Paulo, não era? Lá no nem me Morumbi, lembro. enfim. E aí foi meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, eu e ela e tal. E ali no dia, pô, eu falei, bom, já que eu tô nessa, né, quer saber? Tá Pra todo definir mundo. o Tá casamento. todo mundo aqui, Já vou anunciar. Aí eu falei assim, Geraldo, quero casar com a tua filha. Você me cede, amor? Eu falei, você quer casar comigo? Ela falou, quero, mas cadê o anel? Eu falei, que anel? Gente, faz tudo errado. Não me pediu em casamento, não fez um momento, não teve balão, não teve nada. Nada. Ele sentou lá e falou, então, a gente tá pensando em casar. Ó, Eu falei, mas não era nada disso. Não era pra ser Você assim. tava planejando, né, Eliane? Não. O momento. ela queria. Óbvio. Eu falei, bom, ela quer casar? Eu falei, bom, então vamos casar. É. Ela, mas cadê o anel? Eu falei, mas que anel, gente? Porque. O anel é só lá na igreja. Eu tá? falei, pô, né? Não tinha Instagram naquela época, É. não sabia como que tinha Não, que e não pedir alguém tinha. em casamento. Eu fui o amigo Foi o mais primeiro de da tudo, turma, né? o mais novo. Meu irmão não era casado Você também. nunca tinha então... feito isso antes. Nunca né? tinha feito Nunca isso antes. tinha feito isso antes. Então, aí eu falei assim, bom, vai. Aí eu falei assim, não, o anel vai vir depois, né? Imagina que. Depois aparece. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso comprar anel. Se eu soubesse comprar anel, nem noivava, né? Porque não tenho dinheiro pro anel. Mas enfim, aí depois, obviamente, dei um jeito. E aí eu brinco, né? Essas coisas financeiras. Até o casamento, né? A gente não tava numa situação boa. Então, E e você trabalhava com o que na época? Na época, rapaz, eu Nossa. fiz tanta coisa na minha Mas vida. nessa já- época você trabalhava com seu pai. Nessa época eu voltei a trabalhar com meu pai, na verdade, pós-casamento. Aliás, enfim, a história ela é um pouco antes, mas eu já falo rápido dela. Mas eu trabalhei com artista, né, numa época até perto dessa época, e aí eu saí desse negócio, porque eu Como falei, cara, assim não- trabalhei com artista? com empresariando artista. Ah, tá, empresariando. Então, eu tinha uns artistas dentro do escritório, tinha mais um sócio, eu fiquei nesse negócio uns 2, 3 anos. Em paralelo, eu também sempre ajudei meu pai nas coisas dele, que eu abri a empresa, depois acabou ficando para ele, enfim. Então, aquele negócio familiar que você faz, Sim, você faz, não ganha dinheiro Aquela e tá sempre bagunça. aquela bagunça. É. Era mais ou menos esse negócio. E aí, quando a gente foi casar, eu consegui fazer um excelente casamento. Eu não, né? Meu pai aí ele me ajudou dando uma Suado, festa suado, mas uma festa linda, incrível. Lua de mel a gente fez Miami e Orlando, porque Aqui, já, É, aqui já- nos Estados é, Unidos. é, já, Aí já. eu Orlando, quem que vem de lua de mel vai ver o Mickey. A gente vê. a gente veio.
Então já E tinha a lua de uma- mel foi inteira ganha também. Ganhei de padrinhos, ganhei de amigos, tal, não sei o quê. Enfim, aí voltei, né? Voltamos da lua de mel pra onde? Pra casa do meu sogro, porque eu não tinha casa. Cara, Não tinha casa. Não tinha dinheiro pra comprar casa. E aí meu sogro era um amor, cara. Ele era um gentleman. E ele, não, pode ficar aí e Fica, tal. tudo bem. E a gente ficou lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando chegou no 3º mês, pro 4º, ele virou um dia pra mim, na época eu fumava, eu tava fumando com ele. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Não é por nada, não. Não é por nada, não. Mas assim, ó, você pode passar o resto da vida aqui, tá? Vai ser um maior prazer. Mas quem casa, quer casa. Eu olhei pra ele e falei, apertou. Foi o melhor conselho que você poderia ter recebido. Aí eu falei sabedoria, assim... né? A aí, sabedoria. aí eu falei, caramba, bicho. Aí eu falei, não, Acho que Geraldo... eu vou ter que me virar, Aí eu- né? Não, e ele tá certíssimo, né? Tá Ele tava certo, certíssimo. lógico. Claro. Tava Aí certíssimo. eu falei assim, não, Geraldo, tô vendo lá o apartamento e tal, tô vendo, mas né, vai sair 1 hora, tal. Não, de novo. Sem pressa. Tranquilão, Fica fica tranquilo. tranquilo. Cara, no dia seguinte eu liguei pra gerente de banco, falei, me aprova, Vem pelo de amor carro. de Deus. Aí achei um apartamento que, não, assim, caber no bolso, não cabia, porque eu não tinha nada. Mas eu tinha um carro que Você valia... tinha crédito também, né? Não, lá Eu não não- tem crédito. né? Não, eu não tinha descrédito, vamos falar assim. Então, Crédito, podia eu não financiar, tinha. podia Então, financiar. Só que tinha que dar entrada. E aí eu fui lá e consegui achar um apartamento, na época custou 240 mil reais. E aí eu tinha um carro que eu vendi por 12, mandei o banco fazer a avaliação do imóvel, e ainda, 18, e ainda ficou faltando, pela avaliação do imóvel do banco, ficaria faltando 12 mil. Aí olha que coisa, eu achei o cara aqui, eu falei pra ele, falei, ó, eu consigo te dar 18, que é o dinheiro do meu carro, e eu te dou 12 de mil. Mas De a gente. entrada. Não, pra comprar, Parcelou pra a parcelar entrada. a Parcelou a entrada. O que não financiava. E o Exato. cara assinou a Aceitou. escritura Ele e me aceitou. vendeu. Confiou, aceitou. Confiou. Bacana. E aí, todos os meses eu pagava lá. Aí eu falei, bom, só que eu falei, pô, preciso arrumar um emprego, né? Porque esse negócio de trabalhar com o pai na época, pô, é aquele dinheiro meio juntos, que não tem, e nunca tem, e enfim. E não é. No final, né, numa escola como a minha ali, da minha família, era um negócio meio todo mundo junto, o negócio vai, enfim. Só que você não cria a tua individualidade nem financeira. Então, aí eu fui arrumar um emprego que aí o cunhado do meu irmão me indicou para falar com um cara que no final do dia era o Fernando, que hoje é meu sócio na Morareua. Mas assim, eu já conheci Coincidências da vida, Coincidências né? da vida. Eu conheci o Fernando de moleque, mas ele era bem mais velho. A gente Fernando não... Gabas. Fernando né, que eu Gabas, conheço Fernando também. Gabas. Um abraço É, pro Fernando. é se gente assistir, boa. que Pô, esse é um outro casamento que eu tenho, né? Porque São sociedade também é um casamento, Começou né? bem no início, né? Quando vocês Não, logo mas- casaram, você foi trabalhar para Mas ele. aí eu mas fui não era trabalhar pra sócio. ele, e não tem nada a ver com imigração. Ele trabalhava, ele tinha a Fit4, que era uma rede, não sei se existe ainda, ele vendeu. Era uma rede de lojas que vendiam equipamento de ginástica. Então ele representava a Reebok, a Cybex, tal, no Brasil. Ele era sócio dessa empresa e eu trabalhei lá como gerente de expansão. Trabalhei lá, sei lá, 6 meses, porque depois ele veio morar nos Estados Unidos quando ele aplicou o EB5. Que ele veio morar pra cá com visto de investidor. Então, e quando Um dos primeiros surgiu, né, EB5, acho que foi dele. Foi. a ideia de trabalhar com imigração? Foi a partir de... Então, aí, esse aspecto é o máximo que vai falar de valores de casamento e principalmente de quem tá do teu lado. Só resumindo, o Fernando veio, eu acabei saindo lá da empresa, a gente perdeu o contato e vida Anos que se segue, passaram. anos se passaram, mas aí eu voltei a trabalhar com meu pai, e nessa época ela virou pra mim, eu falei assim, eu falei, poxa, eu acho que eu saí lá da Fit4, vou arrumar alguma coisa, ao invés de eu gastar minha energia pra fora, por que eu não faço a empresa do meu pai crescer? Porque até hoje ele tá naquele vai e não vai. Patinando. E aí ela virou pra mim, ela falou assim, a tua decisão, você que vai tomar, a única coisa que eu te falo é o seguinte, eu como tua esposa, te peço, se você voltar, para que você não seja o filho do dono e que você se faça importante lá dentro. Porque é isso que eu espero de um homem que tá do meu lado. E que pra mim, isso, naquela época, eu falei, poxa, é demais isso, porque me tira de uma zona de conforto. Se eu for chegar, eu tenho que chegar para fazer mesmo, porque eu não vou chegar ali para me apoiar em algo, Trabalhar né? Então, em família realmente é um relacionamento Complicado. que você tá com seu pai, É muito complicado. mas ele não pode ser seu pai ali. exato. Mas ele é. E ele é. E daí você Mas também... até perante os funcionários, né? Quem que você é? Você é o O cara filho que do lidera ou dono. você só tá lá porque você é o filho do dono? Sim. É. Né? Então, Você tem alguma coisa a agregar ou não? exato.
Então, aí eu voltei pra lá, pô, ali a gente fez crescer demais o negócio e depois vieram outras crises, mas enfim. E a sua mãe, Roberto, nesse relacionamento de trabalho, família, ela era ativa ou ela nunca trabalhou Não, no ela business? trabalhou com meu pai, mas assim, quando eu era moleque, eu lembro que ela trabalhava, mas era pequeno, mas assim, mas nessa época mas não não, mais. não. Então não tinha não. envolvimento da sua Não. mãe também Tinha, no o emocional, negócio. claro. Só emocional. Mas o Família de trabalho, não. Família de origem judaica é outra novela. categoria. É É. outra categoria. E Os você- almoços não são simples, Não, tem rola. não, sempre. não. E você tem quantos irmãos? Tem um mais velho, mas ele nunca trabalhou ali. Ah, tá. Ele sempre teve. São, ele, só, só- você Ele e mais seguiu um. carreira É. E fora. você, Ariane? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos? Um mora no Brasil e um mora aqui. Um Mora em mora aqui. Tampa. Ah, Os 2 mais velhos. Bacana. um advogado e o outro administrador de empresa. E um no Brasil e Aliás, outro aqui. ele é Sim. formado em contabilidade, né? O Daniel é contabilidade, acho que eu acho. E ele No mora Brasil. onde? No Brasil? Não, ele O mora de em Tampa. contabilidade Ah, em Tampa. que é, legal, é. que legal. Enfim, e aí, só que desde moleque eu tenho esse negócio de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. E aí, em determinado momento, aí eu já numa fase um pouco mais pra frente, e eu sempre falava pra ela, pô, quero morar fora, quero morar fora. E a gente passou um período muito difícil ali, mesmo na indústria depois com meu pai, pô, de falência, um negócio meio complicado, assim. Meio não, extremamente E complicado. você se envolvia, Ariane, em alguma coisa com relação a Nessa quando ele época, não. 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 Ela, Não. ela Eu sempre trabalhei. Quando a gente casou, eu trabalhava na Daslu, Ah, que era uma loja em São Paulo, uma multimarca. Sim. E desde antes da gente casar, eu sempre trabalhei. depois trabalhou em joalheria Depois de luxo, trabalhei em joalheria, sempre mas- no mercado de luxo. Mas nessa época, eu Não. já não... Quando eu engravidei, eu trabalhei grávida até 8 meses. Eu trabalhava no Iguatemi, no Shopping Iguatemi, e era a Copa do Mundo e aconteceu um assalto. Eu já estava com um barrigão enorme, eu trabalhava em joalheria e a loja foi assaltada. E a partir daquele dia eu falei, não vou voltar Parou. mais. Aí o Eric nasceu, enfim. Aí você foi se dedicar para maternidade. Eu sempre fiz uma coisa ali, eu tô aqui, mas solo. Não voltei para o mercado de trabalho. O que Sim. eu vou Carteira falar, isso não é uma verdade pra todos. Isso é uma verdade pra gente, tá? Porque, de novo, cada casal tem o seu fluxo. Eu sou um cara, pô, a minha energia é muito alta. Eu sou um cara que eu não paro. Eu viajo, eu tenho viagem a cada 3, 4 dias. Eu tô viajando, eu tô abrindo novos mercados pra morar eu, né? Pra SD Global, novos países, novas coisas. Mas você sempre foi assim, não Então, é agora. Eu precisava, e eu preciso sempre de alguém do meu lado, que eu brinco, eu falo que eu só cuido de 50% da casa. Os outros 50%, eu preciso ter alguém do meu lado. Ou seja, eu dou o suporte de um lado profissional e financeiro e ela da casa. Então, para cuidar da casa. Porque, para mim, e assim, de novo, isso não é uma verdade para todos. Isso é o que pra gente dinâmica é o que funciona sempre pra funcionou. nós. Então eu falo, os meus filhos, porque como eu não posso estar presente. Você sai para trabalhar tranquilo. Você sabe que seus filhos estão É bem isso. cuidados, Às sua vezes- casa às tá vezes- em ordem. É isso. E ela sabe que eu represento o casamento também muito bem. E bacana que às vezes você não vai numa reunião de escola do seu filho, vamos dizer assim, às vezes, ou você participa. Porque, Quando eu tô aqui, eu participo, obviamente, porque mas. não, porque eu falo As- que as eu raramente importantes, vou. Né? mas É. E eu não quem me toca sou eu. penalizo. Então, é igual, isso, igual lá em é casa. isso. A é isso. Roberta vai, eu não me penalizo, porque eu sei que eu tô Lógico. fazendo a outra É parte. isso, é Sim, exato. sim. É isso que eu tô falando. É É. isso. Que, tal, eu não me penalizo por isso. Imagina. Não, nem tô eu. deixando de Imagina. ser pai, de cuidar dos meus Imagina. filhos, porque eu não vou na escola, que no Imagina. horário lá da apresentação, eu tenho um compromisso, eu tô atendendo um cliente, É eu tô isso. envolvido em alguma É Mas coisa. isso. é para isso que Entende? tem que existir os combinados. Por isso que é o que que a é gente isso. fala, que todo casal tem jeito, todo casamento dá certo e toda isso. família pode dar certo. Por quê? Quando chega o momento que os dois estão duros, não vai dar. Alguém isso. vai ter que entender qual é o Alguém meu vai ter que espaço ceder. agora. É isso. Então, eu vou ter que recuar do profissional, mas vou estar em casa. Estar em casa, gente, não é menos, tá? não é Imagina, menos. Muito pelo Imagina, contrário. é É sem fim, é um muito. trabalho de Eu 24 falo para horas. ela, que eu tenho hoje, sei lá, dentro do nosso grupo, acho que quase mais de 100 pessoas, sei lá quantos escritórios, cliente que não acaba mais. E eu falo, cara, eu olho para ela e falo, não conseguiria ter a tua vida. Tipo, a minha, ela é 1 bilhão de desafios resolvendo problemas e situações como qualquer empresário, né? Quanto mais você cresce, mais, né, coisas você tem que enfrentar. Mas eu falo, cara, a vida dela, assim, é uma vida que ela é, cara, pra mim sem é mais fim. difícil. Você cuida sem e você fim. apoia ele, né? Nesse 100%. negócio você falou, pra vir pra cá, você comprou Comprei. o Então, sonho dele. Mas aí tem uma história legal. que é legal isso. que foi esse negócio dos É. Estados Bem Unidos. bacana. A Roberta também. Não, eu não queria mudar, tá? Vou fazer É. um adendo. Quando tudo começou, que você conta, eu nunca quis sair de São Paulo. Eu adorava a vida que a gente tinha, eu adorava a nossa casa, adorava a escola dos meus filhos. A gente tinha uma rede de amigos. Tava tudo bem, eu tava no quentinho, não tinha por que sair de lá.
Mas era um sonho dele, e vamos. Falei, bom, Então, eu não sei o aí- que eu vou fazer lá, mas tudo bem. Um vamos. dia... E apoiou. Sim, Apoiou e veio, né? Mas Sim. teve um combinado. Teve um combinado. vários, mas Um teve deles que um foi o principal. chave. Na época mais difícil que a gente estava financeira, e assim, só um parênteses. O meu filho, quando nasceu, ele tinha lá intolerância à lactose. Há Cara, 13 anos atrás. A lata de leite dele custava, sei lá, R$70. Eu não tinha para comprar. Assim, às vezes eu pedia emprestado pro meu pai, às vezes eu pedia emprestado pra... A gente tinha uma amiga que ela tinha supermercado, eu pedia para comprar no distribuidor para tentar ser mais barato. Ou seja, era nesse nível, tá? Morávamos bem, a gente Não, tava não tudo passava bem. fome, Não- mas não, era isso, era mas uma dinâmica Zero escassa. luxo, zero Sim, era um luxo. orçamento apertado. Isso. Pô, não, Não, orçamento transbordado, na verdade. Mas a gente viajava uma vez, a gente viajava Não, uma vez mas- por ano. a gente mas era aí meio maluco, era mas, louco, enfim. isso Vocês sabiam se organizar ou Não, então eram não, a levemente gente era completamente responsáveis? louco. Não, completamente louco, Completamente. esquece. Organização. Joga a bolinha e vai atrás. É isso. Mas aí um dia eu virei pra ela e falei assim, amor, eu quero ir embora, cara, eu não aguento mais aqui. Não aguento mais, tal. Isso foi nessa fase muito difícil. Ela falou, você sabe que eu não quero ir, né? Falei, isso aí. Ela falou, então vamos combinar o seguinte. Se você quiser, eu compro esse objetivo teu com uma única condição. Que não seja por fuga, que seja por opção. Ou seja, resolve o que você tem que Quando a gente resolver. estiver 100% bem, com Tudo tudo certo, resolvido aqui, você me ok. falar, eu quero ir embora, eu topo. Por quê? E Mas aí- desse jeito eu não vou. Por quê? Porque isso vem uma ilusão de quem tá no Brasil, de que acha que lá se tá tudo mal, Aqui vai ficar ótimo. se aqui e vai não ficar tudo ótimo. Porque tem coisa que é economia, macroeconomia, aí a gente pode falar, beleza. Mas tem coisa que são coisas internas que você tem que resolver. Então, naquele momento, eu tinha que resolver questões minhas, que era o que não me destravava na vida. A real era essa. Então ela falou assim, ó, desse jeito... de novo, economia americana, mais chance de ganhar dinheiro, tudo tem. Mas não importa. Só que se você a tá- sua se vibração você- não é é essa, isso. se o que sai de dentro de você É não é isso, tanto faz onde você tá. Então ela, nesse dia, ela falou, então beleza. Eu falei, beleza, tá combinado. Só que, Não, ó, até pra não deixar nada também... Pra sei trás, lá, lógico, pra trás, ou lógico. mal Não, e não resolvido, né? adianta. É, E mas você a vinha questão com não era- essa vibe também de tentar fazer dar certo uma coisa que já tá dando errado, a chance de dar errado de novo é enorme. é isso. A Porque verdade é essa. não é só... A questão financeira, ela é a consequência de Sim, algo. de tudo isso. De todo um processo interno. Né? Então, na época, o problema não era assim, dívida ou Mas qualquer você coisa sempre assim. teve convicção? Sempre. Como é que foi isso, Não, história com os sempre. Estados Unidos? Pô, eu comecei a namorar com ela, falei que ia casar, imagina É. o Não, não, quanto eu não então. sou convicto Não, ele é na assim em vida. tudo. Em tudo. Mas Sempre e foi. quando que você falou assim, não, vou pro... Ou quando Então, você começou a mexer com não, o Fernando, você aí- começou a contar, né? Aí veio aí o Fernando um dia Veio- voltou pro Brasil. Ah. Depois que ele veio, eles voltaram pro Brasil, a gente encontrou eles no shopping. E aí, começando a conversar com eles e tal. Acho que não via eles há 5 anos, É, provavelmente. E aí, começando a conversar com ele, mas eu tô falando uma história isso daqui de 2012 para 2013, porque a gente abriu a empresa em 14. Ok. E aí eu falei pra ele, falei, Fê, tal, a gente começou a conversar. E ele falou assim, cara, todo mundo vem falar comigo sobre morar nos Estados Unidos porque ninguém sabe nada. Aí ele falou assim, cara, talvez aí tenha uma mercado, oportunidade, um mercado. Como eu já tinha vindo pra cá quando moleque estudar, né, que eu passei um tempo aqui, tive sempre essa vivência. Estados Unidos, pra mim, assim, de moleque, eu vinha uma vez a cada 2 meses, 3 meses com os meus pais. Tô falando de moleque, era uma E época... você já estava com desejo E também eu já tava... de Aí eu falei mudar. assim, cara, quer saber? Vou entrar nessa. Ele começou Não, a e me nessa abrir. gana de fazer alguma coisa diferente, Exato. de sair do que você fazia com seus pais. Aí vocês enfim. iniciaram lá em São Paulo Aí mesmo. começamos em 2014 com a proposta de fazer o One Stop Shop. Porque o que a gente entendeu na época, e aqui, se a gente for falar de imigração, você vai ver que eu vou falar muito sobre isso, que é assim, as pessoas querem todas as respostas para morarem nos Estados Unidos no início de um processo ou de uma jornada, que por muitas vezes essas respostas não existem ou não são 100% seguras. Então, na época, só existia assim, você quer morar nos Estados Unidos, fala com um advogado de imigração. Tá Não, e bom, na época aí ele vai ninguém nem falar sobre... nem falava sobre Então, isso. mas aí assim, você fala de visto, mas e o resto? Não, e o Green Card era algo mitológico. Imagina, Não, é tem um isso. advogado de imigração. Pra Quem tem um conseguir- advogado de imigração? É, Quem nessa conhece? época- Ó, nessa Você se época... legalizar não existe, só Imagina. casando, Vou só dizer, casando. era o que a vou gente dizer porque escutava. era mitológico. Eu me Mitológico. lembro como se fosse hoje, a Roberta lembra. Nós viemos para cá, eu vim estudar. Então, apliquei para um visto de estudante no consulado do Rio de Janeiro, fui aceito em 3 programas de mestrado, escolhi um e vim estudar. Foi tranquilo. Fui no consulado, o cara perguntou, prova financeira, mostrei o extrato, teu dinheiro para me bancar, eu falei, me deram o visto. Vim. Aí, lá na nossa cidade, fizemos uma festinha de Despedida. despedida. Eu lembro como se fosse hoje.
todo mundo no restaurante e tal. Aí um amigo falou, você tá indo pra lá e tal. Eu tô indo lá, cara, eu vou lá estudar e tal. E depois você vai morar lá? Eu falei, não sei, vamos ver e tal. Porque eu tenho um amigo que ele é médico, não sei o quê, cara, não consegue o green card. Todo mundo tem um amigo pra contar a história. Todo mundo O tem menino me um falou, amigo. ele não consegue, é muito difícil. Aí acho que eu comentei com você, não sei se você lembra, eu fiquei assim, caramba, será? Se um médico não conseguiu... Mas eu falei, cara, eu vou lá fazer o curso, se não der, eu volto pro Brasil, Sim. eu tô com Sim. mestrado dos Estados Unidos e beleza. Só que aí, cara... Era um mito. Era um mito. Ó, só Era pra um você ver. mito, Era e um era um mito. mito muito grande. E eu lembro em uma, a gente já morando aqui, ainda com visto de estudante, logo que a gente chegou, eu pedi algum parente meu para comprar um remédio, alguma coisa para mandar para mim. Essa foi a Porque a melhor. minha mãe vinha, ia trazer. E aí ele me responde assim, nossa, eu vou conseguir. Eu imagino como deve ser muito difícil morar num país ilegal e você nunca mais poder Olha voltar. só. Oi? Aí eu falei assim, bom, Mas a eu não gente estou nunca- indo é porque eu não quero ir ao Brasil esse ano, mas eu não estou não tá ilegal. ilegal. Então a A pessoa gente já... nunca ficou ilegal aqui. Lógico. Na mentalidade do Você cara, sabe por quê? a gente Mas ninguém tem tinha... conhecimento. É. Isso é falta, é ignorância por Eu falta de tomei uma conhecimento. decisão pessoal, Ariane, que foi uma decisão pessoal de não ir ao Brasil logo. O Abel foi muitas vezes e eu não fui. Eu fui ao Brasil depois de 3 anos e pouquinho aqui. Eu fiquei muito Uau. tempo sem Ela ir. ficou Eu quase tempo. isso, mas não por opção. Eu fui por opção. O Abel foi algumas vezes e eu não É fui. que eu acabei, que eu era estudante, mas fiz o CPT, né? E Sim, depois sim, o sim, OPT. sim, sim. Então eu trabalhei no banco. Eu acho que você foi E 3 eu atendia vezes. 3 clientes no durante esse Brasil pelo ano. Banco de Nova York. Então Tá. o banco me mandava pro Aí Brasil. tinha que... Não, ela também, ela foi, mas é que aí ela tá falando isso porque depois teve o período... pandemia. Tem o Depois teve o período, Não. E Depois teve o período de pandemia. pandemia, foi um Então. ano e tralala, sem poder viajar, aquela noia Eu toda. não então... fui porque no início, quando a gente veio para ficar um ano pro Abel estudar, fiquei muito feliz aqui. Eu falei, uau, a gente só vai estudar o ano sabático e vamos voltar. Sim, lua de mel. Quando eu vi que aquilo se estendeu para um green card e a gente ia ficar para sempre, foi começando a me entristecer. Eu quero isso mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Porque Mas assim, eu acho que é igual pra todo pra mundo. todo Esse é o- mundo. esse é o esse São 2 sentimento. anos, eu não conheço, assim, pouquíssimas pessoas que antes de 2 anos tinham essas respostas. É. Você fica Eu 2 anos, o que eu tô fazendo Você aqui? fica Será com que eu vou esses ficar aqui mesmo? questionamentos. Eu estruturei minha vida mesmo, falar, agora é aqui depois que a gente recebeu o Então, brincar. Eu comecei a falar, não, agora é aqui. Mas É acho que isso é um porque pouco isso- natural, até por uma questão de Sentimento documento. durante o Não, processo. e Não, os aí os documentos em si. investimentos hoje, sei lá, mais de 95% tá nos Estados Unidos. sim. É um O processo, Brasil tem né? quase nada mais hoje. Então, mas são Eu, essas respostas que Cara, as tudo eu pessoas... trouxe pra cá. Eu Mas é que estruturei tudo minha isso vida precisa de aqui. tempo. Então, É. essas são as respostas que as pessoas normalmente buscam no final. Elas acham que elas conseguem no começo do processo. E, na verdade, não. Isso tem um tempo de maturação. Mas aí, voltando, naquela época só existia, pra vocês terem ideia... Não é só existia, tá? Pra não... Existia um achar- mito, sim. Era um mito a imigração. Assim, era os diferente, vistos, era difuso. os vistos que existem hoje, existiam os mesmos naquela época, com algumas grandes diferenças. Por exemplo, o EB2NW em 2014, que hoje é extremamente popular, naquela época era inalcançável. Era assim, você descobriu a cura do câncer, então você consegue comprovar o benefício nacional. E aí depois vem o Matter of Dinosaur, 2016 para 2017, ou seja, esse mercado mudou muito. Mas naquela época só existia advogado. Então, o meu papo com o Fernando para entrar nesse negócio foi assim, poxa, por que a gente não cria o one-stop shop, né, um ecossistema de imigração onde a pessoa consiga criar um plano de vida para mudar? E aí a gente se autodenominou ali de agências de imigração. O que aconteceu? Naquela época eram só law firms, né, escritórios de advogados, e não existia agência de imigração. Então eu tenho até alguns concorrentes que tiravam sarro da minha cara, falavam assim, é que eu sou law firm, o cara é agência de imigração. Hoje eles né? são agência também. Hoje é tudo agência de imigração, contando a história da carochinha aí para contar uma história mais bonita, porque no final eles foram, né, tiveram até problemas legais com isso, porque tem ali um monte de casos, enfim, imigração é uma área à parte. Mas enfim... Tem toda uma regulação. Tem toda uma né? regulação. Claro. Tanto Como é que todo hoje mercado. dentro do nosso grupo, né, a gente tem um grupo de empresas, uma delas é a SD Law, que é uma law firm, encabeçada pelo Dr. Rafael Lamberti, que tem bar em Nova York, bar em Washington, bar... Então, assim... Só para explicar quem está assistindo, BAR é uma... É o OAB. É como OAB. se fosse a OAB, É. é um registro para autorizar a prática para exercer advocacia nos Estados Unidos. Exato. Então, quem cuida dos casos são advogados, tá? Obviamente tem paralegal, tal, mas tem os advogados responsáveis. Enfim, então a gente, ao longo desses anos, a gente foi crescendo muito. E aí, voltando, né, em determinado momento da nossa vida, eu virei para ela e falei assim, amor, agora a gente já poderia ir, porque o nosso combinado é que estaria só Já quando cumpriu você o combinado, resolver. agora a gente pode ir. Só agora a gente pode ir.
Na verdade, assim, a gente já poderia ter ido até antes, porque aí eu já tinha 5 anos de empresa, na época Morareua, né, era o nome. Hoje é SD Global, mas na época Morareua. Mas vocês usam Morareua ainda? Usa no Instagram como Morareua, mas a tendência é que o próprio Instagram ele vire SD Global. Okay. Porque, como a gente começou a fazer expansão para outros países, o nome Morareua ele perde um pouco de sentido nos outros países, né? Isso funciona no Brasil. Então a gente resolveu para colocar o grupo e aí ficou todo a SD Law, né? A SD Global, enfim. Sim. Usa a mesma comunicação e identidade visual. Exato. Mas enfim, e aí eu já estava com quase 5 anos esse negócio, o negócio já indo bem, a gente mudou de patamar de vida, né? Assim, de novo, não só financeira, mas em termos de projeções e tudo. Eu tinha largado eu tinha resolvido todo um passado que eu precisava resolver. E ali, naquele momento, eu viro para ela e falo assim, ó, agora já que eu cumpri a minha parte, você vai cumprir a tua. E aí eu te dou... Só que aí eu já... Como eu trabalho com isso, trabalho com planejamento familiar, eu tinha passado os últimos quase 5 anos planejando a minha vida nos Estados Unidos. Então eu já tinha o Green Card engatilhado, eu já tinha começado a trabalhar no meu credit score, eu já tinha o meu relacionamento com os bancos aqui, eu já tinha criado... Tava tudo andando, já estava tudo andando. Então, né, na minha conversa com ela final, era outubro, tipo 5 de outubro, eu viro para ela e falo assim, ó, a gente vai embora. Né? Então, estamos resolvidos que eu já fiz minha parte, agora você vai fazer a tua. Eu vou deixar na tua mão se a gente vai embora agora em dezembro ou podemos ir em agosto. Né? Tem toda uma questão por causa das escolar, crianças, tal. Por causa de agenda escolar. Aí a resposta dela foi o seguinte, ela falou assim, tá pronto? Eu falei, estamos pronto. Ela falou, então não vou ficar sofrendo, então quer saber, vamos embora. Comprei a passagem, 2 dias depois a gente veio e olha que loucura isso. Eu tinha visto uma casa para um cliente meu, ele queria fazer um projeto de televisão aqui em Miami, isso tipo 3 anos antes da gente mudar, ou seja, uns 8 anos atrás. Ele virou e falou assim, eu quero um programa de televisão e tal. E eu vendo no Zillow, né, as casas, eu tinha achado uma casa que eu tinha ficado assim, encantado. E eu tinha salvo essa casa. Quando era para rodar o projeto, essa casa não tinha mais. E no final o projeto nem vingou, então tudo bem, só que no meu Zillow ficou salvo. Beleza. Aí marcamos 2 dias depois para vir para Miami para ver onde a gente ia morar. Quando eu ligo o celular... E a gente conhecia pouco Miami. Assim, não necessariamente como conhecendo hoje, esquece. Não, de conhecer a aventura, conhecer... Mas assim, a gente já tinha vindo para cá 100 vezes, mas é diferente. Onde moradia, exato. Escola, nada. Embora eu já tinha feito estudos, tal, da onde eu gostaria, onde faria sentido, tal. Miami? Depois você responde. Já te falo. Mas aí, o interessante foi, quando a gente pousou em Miami, eu ligo o celular para falar com as pessoas. Primeiro e-mail que vem é do Zillow falando que a casa que eu tinha salvo estava vaga. Olhei pra ela e falei, podemos voltar pro Brasil. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu já sei onde a gente vai morar. Aí eu falei, não, eu quero ver todos os apartamentos que eu... Aí fiz uma lista enorme, a gente ficou aqui 5 dias fazendo isso. A casa que a gente ficou morando até o ano passado foi a primeira que a gente viu e foi a última. Eu falei, vamos voltar lá, porque eu acho que não tem outra opção, tem que ser essa. Casa. Eu falei, já poupa, pra quê? Vamos ficar 5 dias namorando, passeando, não precisa ficar vendo casa, já é essa. Ela, não, o que eu quero. Aí foi, vai, vamos ver, outro. Aí chegou no final, tá bom, aquela. Aí moramos nessa casa durante 4 anos, até ano passado, enfim. E aí respondendo, por que Miami só... Cara, eu sou um cara muito agitado pra Orlando, eu acho. Ali é uma vida muito mais... A gente é urbano. Cara, a gente eu sou curte um cara, cidade. E assim, não é, pelo amor de Deus, isso é lifestyle. Sim. Isso não tem nada a ver com Orlando é bom, Orlando é ruim, Miami é bom. Acho que 90% do brasileiro vem pra Orlando. Vai pra Orlando. Mas são várias questões, né, envolvidas. Só que tem uma principal... Ao meu ver, assim, pelos meus clientes... Nós moramos em Orlando, tá? Em Celebration. A gente não se adaptou. Não, a gente não se adaptou. Eu tenho assim, eu acho que eu não me adaptaria também. Eu prefiro o sul da Flórida. Eu tenho amostragem, né? Mas não tenho nada contra, tá? É isso. Nada contra. Quem lá, eu vou lá em Orlando passear. Okay, eu adoro passear em Orlando. Adoro passear. Morar, não, mas passear... Mas por isso que eu falo, é assim, ó. Às vezes as decisões elas são muito baseadas financeiramente. Eu vejo pelos meus clientes. De novo, eu tenho uma base de amostragem muito grande de cliente que vem para os Estados Unidos. A grande maioria deles vai para Orlando, motivo é pela questão financeira. Que é mais barato. O custo de vida é muito mais baixo. Um aluguel de uma casa de 2, 3 quartos aqui em Miami, antiga, você paga $5 mil, $7 mil, lá com $7 mil você aluga uma mansão. Uma super casa. Lá você tem escolas... O custo de vida é bem diferente. Lá você tem escolas melhores.
Ou, não digo que você tem escolas melhores, mas você tem mais Mas escolas opção boas. de, É isso. de, escola, De escolas públicas boas. Que Miami, sim, é. É. Agora aqui pra esse lado de Boca, aqui Não, é... aqui. Ah, não, então, mas Boca aqui é uma sim. área nova, né? É. Aqui é uma área nova. Boca, Você é. pega lá pro meu lado Mas ali o de brasileiro- aventura pra baixo, Não não sei é. se é tá no inconsciente brasileiro, porque aconteceu conosco. A gente morava em Connecticut, eu trabalhava no banco. O banco queria me transferir para o Brasil. E aí eu, por várias razões, agradeci a oportunidade para o dono do banco, um americano, mas não falei, não vou voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Falei, não era. vamos ficar aqui. Aí viemos para Orlando, a região de Orlando, Celebration, até legalzinho. Sim, é uma mas graça, é lindíssimo mas- lá. o trabalho que me trouxe pra cá, entendeu? Mas eu fui pra Sim. Orlando, você viu? Eu fui pra Orlando. Mas eu isso. acho Só que a que... gente não Mas gostava. foi Primeiro justamente que já tem, a o brasileiro já análise nem do sabe. custo. Aonde você vai morar? Vou morar É. entre Miami e Orlando. Amor, entre Miami e Mas Orlando eu são não- quase 400 quilômetros. Tem Então. 73 mil cidades. Né? As pessoas acham que é meio que a mesma coisa, né? Exatamente. Algumas, claro. Mas... Não, mas por que nós viemos? Porque eu recebi uma job offer de uma Aham. empresa. Exato. O cara me contratou, eu tenho que mudar. Claro. Eu vou trabalhar Lógico. Diferente, pra outro empresa. cenário. Você não Aí fez eu- Unidunité e vou pra cá. Exatamente. Aí eu vi e a gente... Hoje, Abel. a gente comprou a casa, que a gente tá bem adaptado aqui, E a né? escolha de Celebration foi justamente por Uma oportunidade essa situação também, que que o eu Roberto consegui falou, financeira. Eu porque consegui o um aluguel custo- super Exato. É O isso. custo é ótimo. na época. É isso, o custo custo foi é ótimo. isso. É isso. A gente Abel, foi morar muito bem, pagando muito pouco. Não, e hoje em dia, assim, tá cada vez pior, né? É. Miami tá num custo de vida surreal. O que, tá o que tudo acontece, alto. o que acontece é que no final do dia, o brasileiro hoje, ele aspira esse sonho de viver nos Estados Unidos, não necessariamente pelos Estados Unidos, mas sim porque projeção de futuro hoje no Brasil, questões políticas, econômicas, segurança para filho. Então, o que acaba acontecendo? Como o cara, ele vive muito essa vontade, esse sonho, no final do dia, ele mal pesquisa, ele fala, eu só quero ir. E aí, como a referência dele é Orlando, ele vai para Orlando. Não sei, então, assim, é o que ela falou. Pô, acho assim, que eu como faço evento no Brasil. Orlando tem muita gente, não? Muito brasileiro. Muito, que fornece muito. muito serviço. A publicidade Só de Orlando é muito, muito grande. Gente, claro, é a muito segunda, grande. terceira cidade mais visitada Ó, do mundo. mundo. Todo mundo conhece É. Orlando. Acho que A pessoa não Disney sabe onde é também- Kentucky. Ela Não. vou pra Orlando, é Ó, a a gente referência que ela faz- tem. Eu acho que a Disney também, ela tá no imaginário, né? Lógico. Do Brasil. Mas, de Claro. novo, é porque Não, a e faz parte de um referência. sonho americano É, todo, é um né? sonho. O Mickey, É a um Disney, sonho, tudo isso é um faz parte de um sonho. pacote. A verdade é Exatamente. essa. E a gente Concordo. faz, só esse ano eu tenho no Brasil 60 eventos. E todos os eventos, assim, para 150 pessoas, tal, evento legal, de educar as pessoas de morar nos Estados Unidos. Aí eu fui fazer, faz tempo que eu não fazia, eu fui fazer agora no Rio. Eu fui apresentar o evento. Aí é isso, eu falei assim, ó, levanta a mão aqui, por favor, quem realmente quer morar nos Estados Unidos. Todo mundo levantou a mão, beleza. Todo mundo, digo, mas 90% da sala levantou a mão. Eu falei assim, me diz aqui quem sabe onde quer morar. Os mesmos 90% Todo levantaram a mão. Todo mundo- Aí eu falei, desses que disseram que sabem onde Quem quer quer morar. Orlando? Não, quem quer entre Orlando e Miami? Todos eles levantaram a mão. Eu falei, gente, olha Vamos isso. pegar o mapa aqui? Eu falei, cara, é a mesma coisa que você morar em Brasília ou no Rio de Janeiro. É tipo, você tem Eu 400 quero morar quilômetros... entre São Paulo e Rio de Janeiro. É isso. Sim, aonde? Exato, então eu falo, você vê como, às vezes o sonho é tão grande que, enfim, mas aí voltando, aí a gente resolveu vir pra cá, né, porque aí já fazia parte de um Isso plano. é bacana que você falou. E como é que é esse assessora? Porque os Estados Unidos é grande, né, cara? É. Tem muito Não, lugar aí entra um legal pouco aqui. a questão Porque às financeira. vezes, dependendo da profissão do cara, a Flórida não é o melhor lugar. Lógico pra que Com não. certeza. Lógico Você que que tá aí no Brasil assistindo, dependendo da sua profissão, tem outros estados aqui nos Estados Unidos muito melhor para você Claro. exercer a sua profissão e ganhar mais dinheiro. É que existe uma Fazer lista que tem que carreira. levar em consideração, que É. às vezes as pessoas não levam. Fuso horário, distância, voo direto. Você tem alguma coisa ainda no Brasil que você não tem? Enfim, Isso. Questão filhos, famílias, a conta de idades. chegada, a conta da chegada. Por exemplo, Califórnia, até hoje, você faz muito mais dinheiro do que na Flórida. Mas Isso o é um fato. imposto também Não, é tudo bem, o maior, imposto é né? maior. Tem um Mas o trade-off. problema no cara da chegada é a conta da chegada. Para você chegar em Miami, o número é 1. Para você chegar em Orlando, o setup da vida. Entendi. Casa, carro, bababá. É, faz sentido. Na Califórnia é muito maior. Isso faz com que as pessoas tenham mais medo da Califórnia do que, por exemplo, de Orlando ou de E o Miami. impacto da língua também, né? O Sim. idioma. É. Porque Como aqui se- no sul da Flórida cultural é também. português, Sim. espanhol. E A gente encontra em todo lugar. Sim. O clima também Mas, ajuda ó, muito, o que é clima muito ajuda parecido muito. O com o ponto que o Brasil. Roberto colocou aqui é importante, que é aquela história. O cara tá fazendo um planejamento. É isso, Pra tem que ser um mudar de plano. país. É isso. Sim, A o que parte considerar nisso, Não, né? e a parte financeira, ela é
significativo. Lógico. O cara fala assim, pô, se eu mudar para Orlando, meu investimento inicial é X. Se eu mudar para Miami, é X ao quadrado. Se eu mudar para Califórnia, é X ao cubo. Entendeu? Tipo assim, o cara... Ô, Abel, ele põe eu na sempre balança, brinco o entendeu? seguinte, quando eu tô num tete-a-tete com algum cliente e o cara tá me falando os medos dele, e aí o cara fala assim, não, meu medo é porque assim, cara, eu tenho medo um pouco das minhas raízes com o Brasil, ou isso, ou aquilo, eu sou um cara um pouco direto, eu falo assim, tá bom, eu tô te contratando, agora eu vou te pagar $20 mil por mês, você vem? O cara fala, vem. Eu falei, então, vamos alinhar onde estão os teus medos, vamos organizar os medos? Eu acredito que a questão financeira pode ser, se eu estiver enganado, você me corrige, que eu não tenho experiência com lidar com pessoas, né? Mas eu percebo, porque eu senti muito isso. Você fica inseguro, porque às vezes o cara tem a vida estruturada no Brasil. Sim. Tem um trabalho dele. E a moeda? Tá tudo organizado lá. Aí o cara fala, pô, vou para os Estados Unidos, e se der errado? Dá medo, gente. Da mesma forma que o dinheiro quebra o casamento, o dinheiro gera uma ansiedade na cabeça do sujeito muito grande. Ainda mais quando é assim. Por fazer nos Estados Unidos. Por isso que ele tem que ter um planejamento familiar, financeiro, Isso, tributário. Por isso que existe uma palavra chamada planejamento. Significa que o planejamento vai fazer dar certo? Não, mas ele vai diminuir risco e aumentar a chance de dar certo. Basicamente é isso. E quando a gente fala de raízes aí, que a gente está falando de raízes com o Brasil, vocês estão aqui há 5 anos, né? Filhos aqui que já estão, acredito que estão bem adaptados, né? Que são crianças. Como que vocês lidam hoje com essas raízes Brasil? Vocês sentem muita falta? Estão sempre lá? A família fica... Como é que é a situação São duas visões. de vocês? Vamos falar duas visões diferentes. A minha e a dela. A minha, eu não sinto falta por uma razão muito simples. Cara, cada 15 dias eu tô lá, bicho. Eu já tive reunião, eu tinha que fazer 2 reuniões e eu não tinha agenda. E tinha que ser presencial. Falei, gente, a única agenda que eu tenho é num domingo. Tudo bem? Tudo. Então marquei umas 10 da manhã, 1 da tarde. Por quê? Porque meu voo chegou no domingo às 7 da manhã e eu saí no voo das 9 da noite para voltar. Então assim, eu acabo... Eu faço... Para mim é normal ir passar 1, 2 dias de voltar. Então, tá interagindo. o Brasil não é saudade para você. Não. E você, Ariane? Não, hoje em dia não é mais também, mas foi muito. Não foi fácil. E é o que eu brinco. Eu que sou mulher dele, que trabalha com imigração, não foi fácil para mim, não se iluda, não vai ser fácil para você também. Não é fácil. É um processo... A ansiedade é muito grande, são muitas coisas em jogo. Então, o começo... E aí, a gente ainda pegou a pandemia, porque a gente mudou em dezembro de 19, a pandemia foi em março de 20, e tudo fechou, e tudo parou, e as pessoas, os pais dele, a minha mãe, não podiam mais entrar, a gente não conseguia ir, então foram 2 anos, assim, obscuros em relação ao Brasil. Eu morria de saudade, eu me questionava todos os dias se eu queria estar aqui. Não sei o que eu tô fazendo aqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Demora, né? Até você conseguir ter uma resposta definitiva. Eu sentia falta de tudo, da comida, da minha casa, das pessoas, de tudo, de absolutamente tudo. Mas deixa eu só fazer um parênteses que isso daqui é importante. São 2 coisas. Primeiro que aí você tem que saber trabalhar, porque muito disso é cabeça. Não tudo disso é da cabeça. Então, por exemplo, quando a gente veio mudar, eu falei pra ela, vamos mudar, mas eu não sou um cara que falo de nada pra sempre. Eu falo que tudo é construído e tudo é dia a dia. Desde o casamento, tudo. Então, quando a gente veio mudar, uma das coisas que eu falei, olha, eu tenho um compromisso com você, a gente vai passar 1 ano lá. Se a gente gostar, a gente fica. Se não gostar, a gente volta. Aí ficamos 1 ano. Depois a gente ficou... Aí terminou o primeiro ano. Pô, vamos, ficamos mais 1 ano. E depois mais 1 ano. Ou seja, tudo é uma questão criada... Né, então, é isso. É uma questão criada e conquistada. Só que quando veio a pandemia, que a gente foi... Depois que a gente veio para os Estados Unidos, a gente foi 1 ou 2 vezes para o Brasil. Aí depois estourou a pandemia... Mesmo quando estourou a pandemia, a gente foi uma vez, mas estavam começando... Via México. Estavam começando as restrições. E ali, depois, com aquela restrição, tinha que ficar 15 dias no México, perdia todo sentido. A gente acabou ficando lá, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, sem viajar. Sim. Porque aí vinha precaução, meu filho era asmático, aquela doideira toda. Foi um momento de medo, né? Foi incerto. Então, quando a gente juntou... É isso. Aí, pra ela... foi sofrido. Eu sou um cara que eu não sou muito preso a... Mas é que a adaptação dos Estados Unidos juntou com um momento de mundo caótico. Então, o que já era difícil foi pior. Ficou mais difícil. Uma jornada
mas você passa por ela, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas hoje tá Mas muito você mais ganha forte. experiência, fácil. né? Fica, Só que todo fortalece. mundo que passa por essa fase, você falava, e aí? E Valeu a depois, pena? Isso que eu ia te É isso. perguntar. Faria tudo de novo? Já Sim. respondeu, É eu ia isso. perguntar, Sim. e aí? É isso. E agora? Não, agora passou, porque passa, né? Então. Todo mundo passa por essa zona cinzenta desses Tipo 2 assim, anos. É E agora- recompensador. Óbvio isso. que É. é. o sentimento que nós temos Com também. certeza. Sou Olha, super eu feliz faria tudo aqui de nos Estados novo. Unidos. E eu E se alguém me desse a opção hoje, você quer voltar para o Brasil ou você quer ficar, se for por opção, eu fico aqui. Por opção, eu voltaria se precisasse feliz, lógico. Sim, cara. Mas se eu puder escolher hoje, eu Aqui. preferia ficar É. aqui. Olha só. Não, assim, eu falo, você sabe que eu falo muito pra cliente, às vezes o cara tá com medo. E lembra que eu não queria vir, tá? Só. É. Então, é isso É que isso. é bacana. Então, por Lembra isso que eu que eu não te queria pergunto. vir. Mas é muito simples, porque no final do dia, o que a gente quer é se sentir seguro. Gente, o papo aqui rende. Imigração é um assunto, assim, que Nossa. não tem É sem fim. fim. É. E a gente, assim, todo mundo aqui imigrante, né, Bel? Com a Sim. experiência vivida aí É. dessas emoções, né, Ariane, ao longo desses anos. É intenso. É intenso. A gente e é tem muito bacana muito pra contar. compartilhar, né, essas experiências, porque quem está Compartilhar, assistindo, que está às vezes pensando em fazer um processo, querendo vir para cá, ver como Já é que se funciona. Mas o É. legal é saber que é recompensador, É igual isso, a Ariane é falou, isso. agora nós temos esse sentimento. E se preparar que os momentos de tensão vão acontecer. Vão. É normal, É gente. inevitável. É normal, é E- normal. E passou muito rápido, né? Muito rápido. Nossa, passou muito A rápido. gente quase não falou de dinheiro, a gente É. falou mais de emoção, É. de É. vivência, de tudo. Vamos falar de dinheiro agora. E aí, nesse casal, Roberto, como é que é essa carteira? É junto, é separado? dividido. Quem ganha, Mas quem é- gasta, quem ganha? assina- Você É não vai bem- falar isso. Quem tem a Não vai chave? falar. Quem tem a chave do cofre aí? A Esse- Ariane? Eu, ou- claro. Ah, É extremamente bem dividido as funções em casa. Eu ganho e ela gasta. Ah, é assim que ótimo. funciona. É bem democrático. Super. Ela fala que o que é dela, o que é meu é dela e Isso tá é tudo certo. isso. O que é seu é nosso, o que é meu é meu e a gente é feliz. Ariane trabalha no setor de compras. É, setor de compra. Ela é É o encarregada. melhor setor que Não tem, vende esse gente. peixe Você para as sabe pessoas. que- Eu já falei, para de falar que não é uma verdade. Eu prometo ser rápido. Um dia a gente foi viajar com uns amigos, a gente foi fazer snowboard lá numa montanha, lá na Carolina. Ele Cara, pinta um cenário meu que não é legal. Carolina do Norte, mas assim, nem a gente conseguia chegar na casa de tanta neve e montanha que tinha. Era um negócio Os meio nossos assim, amigos vão comentar embaixo nesse Lógico que momento. vão, lógico que vão. Um dia a gente tá voltando do esqui e, juro assim, difícil acesso à casa. A gente Você achava chegava... que você ia morrer a cada segundo no penhasco lateral. Era uma casa bem bonita e tal, mas longe. Em cima da montanha, não dá pra chegar. A gente chega lá, tem uma caixa da Amazon. Aí um amigo nosso vira e fala assim, Beto, o que é aquilo? Eu falei, ai meu Deus. Ariane, Não, você não é conseguiu possível. viciar a Tá Amazon. Para Ariane. Eles me zoam, isso faz, sei lá, 4 anos. Até hoje, isso é Não. tema de todas as conversas que eu consegui O Jeff fazer. Bezos se espelha, né? Assim, cliente Ariane, vida, você esquece. conseguiu Eu mandar respondo Amazon o questionário pra- da Amazon. Jeff Bezos Só pede cliente bênção, especial. velho. Alô, Jeff Que Bezos, precisa de um bacana. patrocínio, Quer dizer, meu chegou filho. lá já tinha uma caixa. Já Eu tinha uma caixa da roupa do esqui do dia seguinte, Pronto. foi Ó, ótimo. gente, quem tá com dificuldade aí que não é boa no setor de compras, a É gente isso. vai fazer um workshop É com a isso. Ariane. Ela sabe porque fazer a Amazon caixa chega lá 2, no- ela sabe fazer caixa Para, não vou falar isso. Ela sabe fazer caixa 2 do casal, ela sabe fazer, olha, essa daí, master degree. PHD, eu tenho PHD. É isso PHD, nem é sim, É isso aí. gente. E bacana. segue a vida. Cada um se vira como pode, Como gente. pode. Vai fazer o quê? O importante é o casal estar em harmonia. isso aí. Estão em É harmonia, isso, tá, Tá Tá tudo tudo ótimo. certo. bem. De vez em quando comprar mais, essa harmonia balança. Ele finge que não vê, eu finge que não fui eu também. E, E a pronto. gente segue. É E isso. vida que segue, É gente. isso. Cada um Boa. na sua função, fazendo ela É perfeitamente isso. bem para a harmonia do casal Que acontecer. bacana, Mas né, foi Roberto? bom Ó, demais. Vamos falar agora, muito- Bel, sobre as redes sociais. Onde que Sim. a gente pode Como- encontrar como que vocês a para nossa falar mais sobre A audiência imigração agora? encontra o Roberto, qual o Instagram ou o website? Ó. Nosso editor vai colocar na tela. @ né, Roberto Spiegel, né, o meu Instagram Não tem pessoal. ponto? Eu não sei, ou Roberto Spiegel ou Roberto Eu Ponte A acho que gente tem coloca ponto. aqui É. certinho, É. pode Fica deixar. tranquilo, manda Aí aí tem o correto da- que o editor vai é colocar. isso. Aí tem o da empresa que é Morar EUA, né, de Morareua, E o meu é fechado. e o dela é fechado, então. então. É, a Ariane. Vocês vão Porque a ficar pessoa pública da família é ele. Vocês vão ficar na curiosidade, segue o Roberto, É de vez em isso quando aí. ele pode postar ela lá e tal. Sabe por quê? Não, porque aí eu posso cobrar a assessoria do departamento de compras, Aí. entendeu? É, isso aí. Maravilha, ó, que prazer, pô, que honra. Obrigado. A gente que agradece Prazer o é convite. nosso. Gratidão. Foi muito bom. Vocês terem aceito o convite, estar aqui conosco, compartilhando esses momentos, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Principalmente aquelas pessoas que estão lá no Brasil, estão pensando em vir, até imigrantes que estão aqui também, que vivem esses momentos, e experiência é sempre boa a gente trocar.
Então a gente está muito honrado, né, Roberto? Grato. Estamos gratos por você estar aqui com a gente. Você que nos acompanha também, dá aquele like lá no Instagram. Coloca aqui, editor, o meu Instagram, que é o @bel.fiorotti.usa. E o da Roberta, que é a Roberta Viguini, USA também. Coloca aqui as nossas redes sociais e peço. Se você gostou desse programa, mais uma vez te peço humildemente para você dar aquele like, compartilhar para o seu amigo, porque cada vez que você dá o like e compartilha, a gente vai atingir um número maior de pessoas e a gente vai conseguir impactar mais pessoas com esse conteúdo. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por seguir e acompanhar o nosso canal. Até o próximo programa e, como sempre digo, vamos em frente!